A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e nós estamos em um estudo chamado Aprendendo Mais. Estamos passeando pela Bíblia Sagrada e já estamos no livro de Daniel. Amém? Bom, ontem nós falamos sobre o capítulo 4, onde Nabucodonosor começa a falar sobre Deus, né? No capítulo 4 de Daniel, nós paramos no versículo 4, que ele disse assim, ó: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa. Olha só, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me perturbaram, né? Então Nabucodonosor teve um sonho e ele precisava de alguém para dizer qual era a interpretação do sonho. Foi chamado Daniel e Daniel traz a interpretação. Então vamos lá? No mesmo capítulo 4, no versículo 24, diz assim, ó: Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo. Olha aí que forte, né? Que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais. Imagina a coragem de um profeta falar isso para um rei perverso, né? Como foi com Daniel falando isso para o rei Nabucodonosor, né? E estarás com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos céus, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito que deixassem o tronco com a raiz da árvore do teu reino, voltará para ti. Quer dizer, Deus devolveria o trono para ele. Mas primeiro Deus ia permitir que ele passasse por essa prova, né? Então, o rei estava meio que muito petulante, né? Muito soberbo, e Deus ia dar cabo nisso, né? Já no verso 31 do capítulo 4, acontece então a profecia. Olha só. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens. Naquela mesma hora se cumpriu a palavra. Então Nabucodonosor começou a se alimentar com os animais. Todo mundo que ia visitar o rei Nabucodonosor via ele comendo capim com os animais. Tudo isso para mostrar que ninguém pode se ensoberbecer, achar que é mais ou maior do que Deus. No verso 34 do capítulo 4, diz assim, ó: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e tornei a vir o meu entendimento. Quer dizer, ele voltou, né, ao normal. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno. Veja que essa lição serve para nós o quê? Que às vezes, meus irmãos, a pessoa se sente melhor que o outro, se sente maior que o outro e fica pisando nas pessoas. Sabe aquelas pessoas que têm o nariz em pé? Então, não se preocupa. Não pague o mal com o mal, não deseje o mal dele, deixa na mão de Deus. Olha o que Deus fez com o rei Nabucodonosor. Essas pessoas que pensam que tem um rei na barriga, vai comer capim. Então, vamos deixar na mão de Deus. Amém? Bom, passando do capítulo 4 do livro de Daniel, nós temos o capítulo 6, onde Daniel é lançado numa cova. E tudo isso porque ele orava 3 vezes ao dia, e essas coisas acarretou um problema contra ele, né? Vamos ver o verso 13? Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é dos transportados de Judá. Tá vendo? Ele veio de Judá. Não tem feito caso a ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tá vendo? Era notório que ele fazia a oração 3 vezes ao dia. Tem crente que nem uma faz ao dia. Então, ele foi lançado, né? No versículo 20 diz: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei, mesmo tendo que aceitar isso, lançou-o na cova. O rei gostava dele, mas não queria que o seu próprio amigo estivesse nessa situação. Então, quando foi de manhãzinha, depois de ter lançado Daniel na cova, quando foi de manhãzinha,
O rei não dormiu e ele foi lá ver como estava a situação de Daniel. E chegando-se a cova, no versículo 20 do capítulo 6, chamou por Daniel com voz triste e falando o rei, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia a caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Aí vem a voz de Daniel: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aqui fica uma situação, meus irmãos, de ensinamento, para que a gente saiba que a todo momento estamos aprendendo de Cristo. A todo momento podemos passar provas, mas até para servir de lição. Deus não livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha, do fogo quente. Deus esteve com eles. Deus não livrou Daniel dos leões. Deus esteve com ele. Deus não te livra da prova. Deus te livra na prova. Deu para entender? Eu vou repetir, Deus não te livra da prova, Deus te livra na prova. É isso que Deus faz. Essa é a liçãozinha de hoje, né? Bom, passando do livro de Daniel, nós vamos chegar no livro do profeta Oséias. E logo no capítulo 4, no versículo 6, é um texto muito conhecido ao qual eu quero ler, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto-te que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, né? Então, a frase chave aqui: o povo é destruído porque lhe faltou conhecimento, meus irmãos. Olha que estreito. Junto com esse versículo, aqui eu estou lendo o capítulo 4, versículo 6 de Oséias. Já no capítulo 6 e o verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva seródia, que rega toda a terra. Esses dois versículos ao qual eu li, Oséias 4:6 e Oséias 6:3, diz que nós temos que buscar um conhecimento, procurar conhecer. Porque se a gente quiser servir a Cristo debalde, se a gente quiser servir a Cristo de qualquer maneira, não dá. Então, melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Temos que conhecer, meus irmãos. Temos que buscar. Cristo procura nos fazer sempre assim. Cristo nos procura ensinar sempre assim. A todo momento, você tem a chance de conhecer a Deus, mas você prefere conhecer mais sobre a informática, sobre a internet, sobre o WhatsApp, sobre a vida de outros, mas a Deus, que é o profundo, ninguém quer saber. Então seria muito bom você dedicar um tempo. Pastor, mas eu não tenho tempo. Não, arruma um tempo. Para de fazer certas coisas do seu dia e arruma um tempo. Você sabia que você deve isso a Deus? Porque se hoje ele cobrasse o ar que você respira, ou talvez a água, ou a luz que ele manda do dia para você, ou tudo que te rodeia, porque você tem que entender uma coisa: Deus dá providência a tudo, e a pessoa não tem capacidade de se dedicar um pouquinho. Não dependa só do cafezinho com Jesus. Eu posso ser o seu pastor virtual, mas você precisa ter um pastor. Você precisa ter uma igreja. Você precisa se dedicar na palavra. Você tem que ler, você tem que estudar. Eu não entendi isso, pastor. Vem perguntar para mim, pergunta para o seu pastor, pergunta para quem você quiser. Mas você tem que esmiuçar a palavra, tem que procurar conhecimento. É assim que tem que ser. Você tem que procurar conhecimento. As pessoas estão perdendo o seu tempo porque as pessoas estão procurando o conhecimento de coisas vãs e não de Deus. Elas não estão procurando o conhecimento de Deus. Deu para entender? Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando esta manhã para que todos nós possamos, meus irmãos, ser ávidos, entendidos na palavra. É isso que nós temos que ver. Porque se não der certo, a gente não consegue. A gente não consegue fazer o que é correto, porque a todo momento a gente vai procurar fazer uma coisa certa e vai fazer a errada. Deu para entender? Não dá, não. Eu vou ter que ver lá. Sim. Não dá para você ficar pensando uma coisa certa e fazendo errado. Não dá. Muda essa opinião sua. Amém? Eu acredito que todo mundo entendeu aí a palavra de Deus. E eu quero deixar aqui para você a lição de casa, meus irmãos. A nossa lição de casa hoje, ela se encontra em Jó 6:24.
Jó 6:24, meus irmãos, porque se você não tiver isso no seu coração, viver o certo, meus irmãos, não adianta, você sempre vai quebrar a cara, sempre. Então faça o que é correto, amém? Faça o que é correto. Se você quiser fazer o correto, meus irmãos, não vai ser fingindo e enganando a Deus, tá? Olha só, procure se dedicar à palavra de Deus. Procure se dedicar à palavra de Deus.